volta a luta, o aguarda. Jogou em Porto Alegre, né? Um domingo. E como eu sou de lá, eu não voltei com o pessoal, fiquei lá, pedi para ficar lá e teria que me apresentar no Rio de Janeiro, tinha que estar na segunda e meio-dia. Aí os 2 primeiros dias foram basicamente avaliações, testes do cinético e depois fomos para o campo. E nós tivemos a primeira semana de treinos muito forte, tivemos uma folga no domingo à tarde. Segunda pela manhã a gente retornou para a Granja para treinar ao meio-dia. E nesse treino de segunda-feira à tarde, que o pessoal fez na musculação e depois foram para o campo, os goleiros trabalharam no campo e foi onde eu tive problema no braço, né? Do meio para o fim do treino, que eu tive a situação do meu braço, que eu até conversei com o treinador do goleiro e pedi para sair, porque eu estava sentindo um pouco de dor. Muitas pessoas me perguntaram, pô, mas logo agora? Pois é, mas a gente pensa sempre no pior, né? Mas tem 2 situações, o agora, o antes e o depois. O depois seria melhor para mim, porque eu teria pelo menos jogado algum jogo da Olimpíada, ou então teria jogado a Olimpíada, voltado, jogado brasileiro e machucado mais para frente, ano que vem. Mas o antes é o pior, né? Eu poderia ter machucado antes e nem ter. Chego aí para a seleção, poderia ter machucado antes e não ter sido campeão pelo Palmeiras da Copa do Brasil, então é difícil a gente ficar se lamentando. Claro que, eu sempre falei isso, é uma briga com a tua mente, né? A minha batalha também, dentro dessa recuperação longa, é isso. E isso vale para os treinamentos também. Eu estou já há um mês fazendo treino físico, né? Sem os membros superiores, e com uma carga muito alta de treino, né? Como se fosse uma pré-temporada, só que de 2 meses. E é difícil tu fazer esse trabalho físico à exaustão, sabendo que tu não vai jogar, porque tu sempre tem a motivação do jogo. Então é mais uma coisa que eu tenho que trabalhar mentalmente para poder aproveitar, entre aspas, esse tempo aí que eu vou ter para me condicionar. Diferente de um grupo de um clube que tu convive muito tempo, a gente estava convivendo ali, quando eu me machuquei, há 1 semana. Então não dá para falar de união, essas coisas, mas dá para perceber que era um grupo que tinha entendido a responsabilidade que tinha, isso eu percebi logo no começo, o peso que era jogar uma Olimpíada no Brasil depois do que aconteceu na Copa do Mundo e a cobrança que ia ter. Mas tinha uma cumplicidade muito grande, porque todo mundo entendia, até por ser um grupo pequeno, normalmente tem 23 jogadores, ali tinha 18. Também porque o pessoal que fez a convocação procurou se cercar de várias coisas, não olhou só o lado técnico, né? Então ali tinha um grupo de jogadores que tinha uma mentalidade, uma percepção muito boa e acho que isso foi fundamental para eles terem ganho hoje. O Gabriel, não vou dizer que eu esperava, mas não me causou tanta surpresa, né? Me causou uma alegria muito grande, uma emoção. Quando eu vi até antes de o pessoal que estava fazendo a transmissão ver, porque eu vi ele passando, eu estava cuidando, eu vi ele passando no fundo assim com a camisa verde e eu percebi que era a minha camisa, né? Foi sensacional. Já tinha agradecido para ele por telefone, depois agradeci a ele pessoalmente. O Rodrigo Caio e o Gabigol, óbvio que causa mais surpresa porque, entre aspas, são adversários, né? Mas foi o que eu te falei, quando convocaram a seleção, eles cuidaram em analisar outros aspectos. E um dos aspectos era o lado do caráter, né? E deu para ver que são pessoas do bem, né? O Neymar, também pela liderança dele, né? É um cara que muita gente cobra algumas coisas dele, mas eu não conheci o Neymar pessoalmente. Depois que eu conheci o Neymar, eu tenho uma leitura para mim muito clara. As pessoas querem um padrão de líder, um estereótipo de capitão, e esquecem que cada um tem sua... O Neymar vai ser o capitão, vai ter liderança se ele quiser, mas nunca vai ser igual ao Dunga, igual à liderança do Cafu. São lideranças diferentes. E a gente vincula a liderança do Dunga e do Cafu como as ideais porque eles foram campeões. Então não tem, cada um lidera a sua maneira e ele é muito cobrado por isso e eu acho que até certo ponto ele está certo em não se moldar o que as pessoas querem. Ele tem que ser o que ele sempre foi e o que levou ele até ali. E o Rafinha foi um dos que eu mais me identifiquei porque eu fiquei durante a semana inteira tratando com ele, até
sei lá, 3 da manhã, todo dia a gente estava lá, das 7 da manhã às 3 da manhã tratando, e eu via a luta dele a minha e a dele, né? As nossas lutas para conseguir jogar. Mas foram atitudes que com certeza me marcaram muito, sim. A torcida do Palmeiras, desde que eu cheguei aqui, me abraçou de uma maneira incrível, né? Então, não me surpreende e me deixa mais feliz ainda e mais certo das escolhas que eu fiz. Em relação às outras equipes, até equipes rivais, né? Como Corinthians, São Paulo, Santos, as demonstrações de apoio foram muito grandes, né? E eu acho que uma das coisas importantes para a gente começar a mudar isso é, de repente, às vezes, colocar no lugar da outra pessoa, para ver o que está acontecendo, qual seria a minha reação diante daquela situação. E eu acho que deve ter sido um pouco isso que aflorou, né? É até bom porque na correria que a gente está hoje em dia, com tantas preocupações, a gente fica meio egoísta e se preocupa só com a gente, então esse sentimento que o ser humano tem lá no fundo só precisa ser um pouco, às vezes, despertado e fico muito feliz por receber esse carinho também. No momento da convocação foi uma alegria total, né? Porque já vinha se falando muito, né? Que meu nome estaria, mas a gente não tinha garantia nenhuma. Então foi uma alegria enorme. E tinha planos, né? Meu pai principalmente já estava lá em Brasília com um hotel reservado, depois era Salvador. E no momento do corte, o problema mais difícil foi que eu tive que dar notícia, né? Porque antes de fazer os exames eu já sabia o que tinha acontecido, né? A nossa ideia era que eu treinasse sábado quase normal para segunda-feira eu treinar normal. E aí então eu estava esperando uma notícia boa, né? E veio uma porrada dessa, né? Aí foi complicado porque eu também tinha que passar uma tranquilidade, tinha que passar que eu estava bem, né? Mesmo não estando. Eu tinha que passar essa imagem porque se eu tivesse com eles fisicamente era outra coisa, mas por telefone eu imaginava o quanto eles iam sofrer junto comigo com isso, né? Mas, bom, aconteceu, passou e agora a recuperação estão sendo importantes porque são eles que me dão força, são eles que conversam comigo, são eles que me distraem quando eu estou com a cabeça um pouco complicada. E meus filhos, apesar de... Minha esposa, sim, já tem essa noção, mas meus filhos, apesar de ter 8 anos só, eles têm uma percepção muito boa das coisas, né? Então eles estão me ajudando muito também nessa fase de recuperação. Tecnicamente foi uma refratura, né? Foi uma fratura no mesmo local da anterior. E muitas pessoas me perguntaram, mas o que houve? Acelerou a volta, não acelerou? Foi algum descuido? Não, porque se eu tivesse acelerado a volta e tivesse sido esse o motivo, eu teria nos 2, 3, 4 primeiros meses, teria tido um problema. Mas eu fui ter o problema 2 anos e meio depois, então 2 anos e meio depois dava para consolidar essa fratura 10 vezes, né? Já tinha passado o prazo de risco, que o prazo de risco que eu corri, que eu aceitei correr, era aquela reta final do Campeonato Brasileiro de 2014, né? Naquela época eu estava jogando e treinando à base de anti-inflamatório e analgésico, né? Porque se eu não tomasse, eu não conseguia treinar. E se eu não treinasse, eu não conseguia jogar. Então o momento crítico mesmo foi aquele do final de 2014, que o risco era grande, mas não aconteceu nada. E aí tem várias suposições para a lesão. Como não foi nenhum trauma agudo, não bati na trave, não tomei um choque, pode ter sido uma fratura causada como se fosse por repetição. Ao longo de 2, 3 anos, a fratura foi se formando, mas conversei com os médicos, eles falam que tudo isso é suposição, que não tem como saber o real que levou a essa lesão. E eu sinto que o meu desenvolvimento está até muito melhor do que da outra cirurgia. Da primeira cirurgia eu tive mais dificuldade para conseguir a movimentação do braço. Agora, a partir da 3ª semana, eu praticamente estou com a movimentação total, né, em termos de ângulo de movimento. Óbvio que ainda falta um pouquinho, até porque eu não posso colocar carga. E eu só vou ter essa liberdade total de movimento quando eu tiver com o braço reforçado. Eu perdi muita massa muscular no braço por ter ficado engessado. Mas eu acho que, e pelo que ele tem me dito, tá correndo tudo muito bem. Ele não é médico do futebol, né? Eu falei para ele que eu não quero voltar o mais rápido possível, eu quero voltar o melhor possível.
Ele falou, não, então tá tranquilo. Eu falei, mas peraí, doutor, mas também eu não quero voltar depois do que precisa. Eu quero voltar para jogar 2, 3 jogos. Eu quero voltar para jogar 3 anos, entendeu? Então eu tenho muita confiança, muita certeza de que, até por tudo que eu estou fazendo agora nesse período aí que eu estou, entre aspas, parado, né, inativo, eu vou conseguir voltar a jogar e principalmente voltar ao nível que eu estava antes, se não até acima, né? Ele chegou aqui em 2014, né? Naquela reta final de 2014. E 2014 não jogou, 2015 jogou um jogo, 2016 não tinha jogado nenhum jogo, então em 2 anos e pouco jogou um jogo só. É complicado. E ainda mais numa fase decisiva como tá, né? A disputa pelo brasileiro tá muito equilibrada e não é uma entrada trabalhada no time, é uma entrada abrupta. E normalmente o goleiro é assim. E o Jailson vem se preparando ao longo de muito tempo. Teve uma infelicidade também ano passado, na reta final da Copa do Brasil, né? Que ele rompeu o tendão, uma cirurgia chata também para se tratar, né? Conseguiu tratar bem, conseguiu voltar bem e está colhendo o que ele plantou. Eu acho que isso não tem mistério. Nada cai do céu para ninguém. Não adianta tu ir lá ajoelhar, rezar para jogar bem se tu não fizer por onde. Então é merecedor de tudo e o jogador sente também quando vem essa energia da arquibancada passando confiança para ti, ainda mais numa situação dessas, é um ponto positivo a mais para conseguir fazer um bom trabalho. A torcida do Palmeiras está sendo sensacional, né? E eu falo isso desde 2013, quando estava na Série B. Depois de 2014 a gente passou um momento muito difícil aqui. A gente só nota às vezes um pouco mais de ansiedade além da conta. Eu acho que justamente por isso. Eles começam a olhar para trás, vem o sofrimento que a gente teve ano retrasado e vem a perspectiva que tem de conquistar um título importantíssimo, ou 2, né? E em alguns jogos, que é normal no brasileiro, tu não vai ter 90%, 100% de aproveitamento. Eu vejo às vezes os caras falam, mas o Palmeiras perdeu ponto bobo. Pô, mas no Campeonato Brasileiro não tem como. Eu nunca vi um campeão brasileiro com 38 vitórias. E o importante é a constância. E a gente está sendo muito regular. Então, eu acho que o apoio da torcida é fundamental. E isso a gente não precisa nem pedir, só lembrar. E vai ser um campeonato, na minha opinião, brasileiro, vai ser um campeonato emocionante. E a gente, se Deus quiser, pelo equilíbrio que tá, a gente tem, nas últimas 3 rodadas, 2 jogos são em casa, né? Botafogo e Chapecoense. Se Deus quiser, a gente pode fechar com chave de ouro e conquistar o título em casa. Gostou desse vídeo? Clique em curtir. Pessoal, se inscreve na TV Palmeiras. Se inscreve aí, beleza? Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.